chegou o grande momento, o momento da leitura da palavra de Deus ao seu coração. E eu quero ler o texto hoje, lá no livro de Mateus, no capítulo de número 6, verso 25 e versículo 26, que vai dizer a poderosa palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? Então está aqui o texto sagrado das Escrituras, da poderosa palavra do Senhor Jesus. Olha, gente, nós estamos vivendo esse momento cruciante na vida dos seres humanos na face da Terra. As estatísticas estão aprovando uma em cada 2 pessoas vão passar por esse problema de ansiedade. O texto que nós acabamos de ler, ele denota claramente essa situação. Jesus está falando que as pessoas não andeis cuidadosos. Esses cuidados aqui, na verdade, em outra versão, ele fala exatamente isto. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então a gente precisa ter esse detalhe que as pessoas estão sofrendo pelo fato de querer algo sem ter condições de possuí-la. Nós estamos vivendo a era do consumo, é esse consumismo em alto grau. A indústria, o marketing, está entendendo? Trabalha, coloca a mente das pessoas em conflitos com essa situação, colocando na cabeça das pessoas que elas têm que consumir e consumir e consumir de qualquer jeito. E aí o lado financeiro às vezes não contribui para essa situação. E as pessoas muitas das vezes elas começam até mesmo a comprar fora dos seus orçamentos. E elas compram fora dos seus orçamentos, aí vai começar uma grande dor de cabeça para a vida da pessoa. Esse é um detalhe que, infelizmente, muitas pessoas estão sofrendo nesse momento. Outros estão com os nomes lá no sistema, que não pode comprar de forma alguma, porque não tem coragem de trabalhar para poder ter um critério, né? Outros já têm coragem de trabalhar, mas às vezes as circunstâncias da vida fez ele ir ao colapso, infelizmente acontece, certo? É muito, não adianta aqui se colocar uma palavra acertada em cima dessa situação, porque cada pessoa tem um histórico diferente um do outro. Mas o certo é que toda essa problemática de querer adquirir, de querer andar na moda, de querer comer tudo o que é de melhor. Tem gente que pode ir no restaurante todos os dias, levar a família, a esposa, etc. Tem gente que faz isso. Mas nem todo mundo pode fazer isso, certo? Nem todo mundo pode. E a gente tem que fazer as coisas conforme o orçamento. Às vezes tem pais que até sofrem porque ele não quer ver o nome na lama e a família fica em cima, no caos, meu amigo, tentando colocar ele para baixo. Ele fica tentando controlar as coisas, tudo de boa, para ficar tudo na paz, e a família botando para arrebentar. Infelizmente também tem esse lado. Então tudo isso vai gerando o quê? Vai gerando esse comportamento ansioso. Porque na verdade não é só o fato de pensar em querer o alimento, a veste, as coisas, as necessidades básicas da vida, não. Não, se refere a qualquer situação que vai gerar uma angústia na vida da pessoa, e isso vai ser considerada como uma necessidade ou uma ansiedade, na verdade. Então, por isso, eu quero dizer que a ansiedade é o mal do século.
é um mal que está estabelecido na mente das pessoas. Repito, 1 em cada 2 pessoas hão de sofrer a questão da ansiedade. Então é um mal proliferado na face da terra e que nós precisamos estar atento para a gente poder não passar por essa situação, ou quem sabe se passar, mas saber resolver a situação, porque tudo tem jeito quando você coloca Jesus na frente, quando o Espírito Santo de Deus está na frente do processo, tudo tem como resolver e tem tudo como o Espírito Santo abençoar e trabalhar na vida de uma pessoa que precisa da bênção de Deus. Eu estou compartilhando essa frase de Augusto Cury, que ele está dizendo nesse livro, nesse tema do livro, Superando o Cárcere da Emoção. Logo no início da introdução, é interessante como ele diz assim: o homem sempre procurou a liberdade. A liberdade está no cerne das aspirações humanas. Através dela, podemos criar, pesquisar, construir, conhecer novos ambientes, expressar ideias, gerenciar os pensamentos e administrar sentimentos. A liberdade é a coroa do prazer de viver e o alicerce da personalidade saudável. Então, quando nós trabalhamos esse setor, essa questão da liberdade, partindo do princípio dos pensamentos, da construção das ideias, do gerenciamento dos nossos pensamentos, administrar os nossos sentimentos, então acontece esse fator chamado a liberdade é a coroa do prazer. E nesse texto aqui você pode ver que Jesus ele foca aqui, ele coloca em evidência aqui a vida. Ele está dizendo: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que vocês vão necessitar. Aqui ele dá o exemplo de beber, de comer, do corpo, mas é qualquer situação. Aí ele diz: não é a vida mais do que o mantimento? O foco aqui é a vida. Entenda que você tem uma vida. E esses problemas que você está passando têm tirado a tua alegria, têm tirado o teu foco. Porque na verdade o problema está aqui. São problemas ansiosos que têm feito com que a gente não tenha louvado, não tenha prestado atenção nas bênçãos do Senhor Jesus. Primeiro porque nós somos salvos em Cristo e para isso a Bíblia estabelece um padrão de vida para a gente poder ser abençoado, ser feliz. Tem muitas pessoas que estão dizendo que a igreja ela escraviza as pessoas. Pelo contrário, quem escraviza é o pecado, meu amigo. Quem escraviza é a cachaça. Quem escraviza é a droga. Quem escraviza é a desgraça deste mundo tenebroso que vocês praticam. A igreja, ela liberta. A igreja, ela salva. A igreja, ela reconstrói a vida do homem. A igreja, ela faz a obra da vida das pessoas. Nem nós estamos trabalhando aqui no lado emocional das pessoas. Porque a vida, ela é melhor do que o mantimento. O grande cerne aqui desse texto, a interpretação que a gente traz aqui, é que quando você for se preocupar, não se preocupe com coisas que você vai precisar das coisas básicas, precisamente as coisas básicas, mas se preocupe com a sua vida, no seu bem-estar, de você estar feliz, de você estar alegre, de você estar realizando com sucesso a sua carreira, aquilo que Deus... Por quê? Porque o corpo, ele não vale mais do que o vestuário, né? E o corpo mais do que o vestuário não vai. Então precisamos aprender a viver esse momento maravilhoso, esse momento especial com Deus, para que a gente possa viver uma vida tranquila, saudável, cheia do Espírito Santo, né? Na presença de Deus. Isso é muito lindo. O versículo de número 26, ele diz: olhai para as aves do céu. Então aqui, preste atenção, a pessoa está num estado de tensão tão grande, janelas killers estão sendo geradas na sua mente, porque as janelas killers, elas se dão exatamente no nosso inconsciente, que é um processo lá na nossa mente. Existe um biógrafo
que está registrando o chamado RAM, registro automático da memória. Ele está registrando tudo que você está vendo, sentindo, tudo. Ele registra tudo. E se a gente não saber gerenciar os nossos pensamentos e as nossas emoções, para que nós tenhamos um eu equilibrado, um eu no centro, centrado, tá entendendo? O nosso eu, ele pode ser um eu desconectado, ele pode ser um eu flutuante e um eu que não vem produzir algo bom e algo especial para a vida da gente. Por isso que Jesus aqui ele está falando que nós precisamos olhar para as aves do céu. Elas nem semeiam, ele ainda dá o exemplo. Elas não semeiam, elas nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Olha só a grande bênção que Deus está falando, que Jesus está falando, que o foco tem que ser a vida, e Ele, como Ele é Deus, Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos alimentar, e é isso que Ele quer. Ele quer que você se alimente. Essas ansiedades, essas angústias, essas preocupações não nos levará a lugar algum. Porque se a preocupação fosse a solução, todo mundo estava muito feliz. Não tinha ansiedade, não tinha problema, porque estava resolvendo. Mas coloque na sua cabeça, a preocupação, ela não resolve nada, ela só te adoece. O que você tem sentido, essa problemática que você tem sentido, é isso que tem feito na sua vida, mas eu creio que o poder de Deus é maior e a graça de Deus é maior. No entanto, ele está dizendo que nós temos que olhar para as aves do céu. A situação aqui, ela é observar, ou observáveis. Precisamos observar. Eu admiro muito a história de Salomão, como Deus trabalhou no coração de Salomão. Além dele ter a habilidade de buscar o entendimento para o conhecimento e o desenvolvimento mental, ele era, além de um teólogo nato, porque conhecia as coisas de Deus na profundidade, também ele era um biólogo. A Bíblia diz que ele observava lá na fenda das rochas saindo, ou simplesmente pequenas orquídeas que nascem naquelas fendas no limo da pedra. Ele observava esses mínimos detalhes. Às vezes, tão carregado com tantas coisas que você quer ser feliz com grandeza, com coisas grandes, com coisas especiais. Mas você precisa entender que as coisas pequenas são coisas que trazem lições tremendas para a vida da gente. Então, olhai para as aves do céu. Vamos dar uma oxigenada na nossa mente. É só preocupação, é só querer, é só conta, é só dívida, é só problema, é só situações. Deus, na verdade, Ele quer fazer uma limpeza mental. Nós precisamos focar a vida que é Cristo Jesus. Em primeiro lugar, a vida é Cristo Jesus. E isso significa que você vai cuidar da sua vida espiritual. Segundo lugar, a vida é você cuidar da sua própria vida. Você ter, tá entendendo, cuidado. E para isso, a gente precisa entender a questão dos relacionamentos. Existem tipos de relacionamento. Primeiro, você tem que ter o relacionamento pessoal. Como é que é isso? Um relacionamento pessoal é você dar um cartão de crédito ilimitado para as suas emoções. E o que significa isso na prática? É você cuidar de si mesmo. É você deixar de ser ansioso ou ansiosa e cuidar de você, entendeu? Olhando para coisas simples da vida e glorificar. Parar de ser engessado, parar de ser aquela pessoa, tá entendendo? Que tudo você reclama. Geralmente as pessoas infelizes, elas reclamam de tudo. Deus, Ele tem trabalhado na minha vida nesta área. Eu tenho me colocado diante de Deus para Deus ter misericórdia. É só a misericórdia do Senhor Jesus. São milhares e milhares de pessoas que sofrem nessa situação. Mas eu quero fazer esta oração por você aqui, para que o Espírito Santo possa abençoar
e fazer a obra no seu ser, no seu viver, para a glória do nome de Jesus. Nós vamos orar agora pedindo a bênção de Deus. Pai, eu quero te apresentar nesse momento. São milhares e milhares no mundo todo de pessoas que estão sofrendo com a ansiedade. Muitas delas já num estado crônico irreversível. Muitas delas sofrendo, muitas delas, Senhor Jesus, destruídas. Ah, Jesus querido, como é grande o sofrimento do homem. Como é grande o sofrimento da humanidade, Senhor. Por isso, nós te pedimos no poder e na autoridade da Tua palavra. Revela, Senhor, esta palavra no nosso coração. Revela, Senhor, esta palavra no nosso intelecto e nos usa, Senhor Jesus, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado nos céus e na terra. Nós estamos aqui, Jesus amado, para realizar Teus propósitos. Não é o que nós imaginamos e pensamos o que queremos, mas é a Tua vontade acima de tudo. Senhor Jesus, olha, Senhor Jesus, para o nosso país. Olha para os estados do Brasil. Olha para as lideranças. Que nós possamos, ó Deus, entender tudo pela Tua palavra, para que os problemas sejam resolvidos. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Também eu oro em favor das famílias. Tem misericórdia, Senhor, das famílias angustiadas, que vive o problema da ansiedade. Nos dá vitória, nos dá autoridade, nos dá conhecimento e entendimento. E acima de tudo, resolve, Senhor, as nossas causas. Obrigado, Espírito Santo, por esse momento. Oh Deus de poder e de glória, no nome de Jesus, nós te louvamos e nós te amamos. Amém, Senhor.